De julho para cá, a Meta soltou essa atualização Andrômeda de vez para todo mundo, e isso está complicando bastante as operações de marketing no digital como um todo, em qualquer área, nicho e tipo de campanha. Eu vou trazer aqui minhas visões da parte criativa, do que eu estou fazendo e sugerindo à galera que atua junto comigo nas operações que a gente trabalha aqui, pelo menos dessa parte criativa, para poder adaptar a esse novo cenário e a gente saber como extrair o melhor resultado dele. Já que as coisas mudaram, o melhor que a gente pode fazer, na verdade, a única coisa que a gente pode fazer é adaptar-se a ele e entender o que realmente vai passar a funcionar ou não. Se você está no mundo da Lua, mesmo que você mexa dentro do digital, um contexto muito rápido sobre o que é esse tal Andrômeda, que é o nome da atualização que a Meta soltou em cima do gerenciador de anúncio dela. Basicamente, em 3 pontos. Ela elevou a outro nível o uso de machine learning e inteligência artificial dentro da sua operação para poder fazer a verificação da qualidade dos anúncios que estão sendo exibidos, que estão sendo enviados para serem exibidos para as pessoas. E agora há um cruzamento muito maior entre o comportamento do usuário e as peças que estão disponíveis ali dos anunciantes. Então, ela faz uma otimização mais automática também das campanhas, evitando que os gestores fiquem ali dando muitos cliques para poder fazer a otimização das campanhas, dos conjuntos, enfim, e dos anúncios em si. E automaticamente com isso ela mudou também a forma como ela trabalha o leilão dos anúncios, já que agora ela faz uma classificação muito mais baseada em comportamento do usuário, o estado emocional dele e os anúncios que você está exibindo. Um grande exemplo disso, se você está falando de algum produto que você vende, um suplemento, e você inclui a palavra treino ou quando você está na academia, termos desse jeito, e o cara, por acaso, está lá na academia, então, pela geolocalização, que em algum momento ele liberou para ser compartilhada com os aplicativos, vai ser possível exibir os anúncios para o cara quando ele está nesse momento. Ela entende que ele está fora do ambiente da casa dele, que aquele ambiente ali é uma academia e tende a esse anúncio ser exibido para ele com muito mais probabilidade. Então, você tem que prestar muita atenção ao contexto da mensagem que você está passando e não apenas a gatilhos e recursos audiovisuais para você poder reter a atenção do usuário. Vai muito além disso agora, o jogo muda completamente, ignorando apenas o fator de precisamos produzir peças em volume e subir na campanha. É muito mais agora a qualidade do que está sendo produzido do que apenas o volume e jogar na lei dos grandes números ali até algum acertar e escalar dentro da sua operação. Feito esse contexto, o que a gente está fazendo por aqui efetivamente? E são operações que trabalham com campanhas de múltiplos 6, 7 e até 8 dígitos. Está fazendo uma varredura dentro de um período mais recente, coisa de 30, 45 dias, dos anúncios que mais performaram. E a gente faz não sei se a palavra é certa, dissecação dele. A gente fatia todos os elementos que a gente acredita que colaboraram para esse anúncio, considerando que elementos que estão aparecendo nele, tratam-se dos anúncios de vídeo, que são a grande maioria. Quais elementos que estão sendo utilizados, qual o ambiente que está sendo utilizado, qual que é a roupa, o acessório que possa estar sendo utilizado pela pessoa que está na gravação. E acredite, isso tem impacto direto. Um boné é responsável por estar retendo a atenção e aumentando a conversão de dos cases que nós temos por aqui. A gente repara quais são as palavras-chave que estão dentro daquele copy. Não a estrutura do copy em si, porque isso está mais do que batido, quem é bom profissional já sabe como é que isso funciona. Mas as palavras que a gente acredita que devem repetir-se baseado no que a gente quer vender para as pessoas, na mensagem que a gente quer transmitir e qual é o comportamento daquele usuário. O que ele está procurando, quais são os termos que ele está falando ou quais são as coisas que ele enfrenta no dia a dia para poder extrair isso dos anúncios que já deram bons resultados e como que a gente repete isso em outros. Outra coisa que a Meta vai valorizar muito agora também é a questão dos formatos. Então, havia-se muita prática de fazer uma chamada de iteração ou lateralização, como você preferir, de um anúncio que deu muito certo. Você pega ele e você começa a fazer variações. Variações colocando ele com 2 vídeos, variação colocando um gancho diferente no início, ou pegando um gancho que deu certo e modificando somente o que vinha após ele para poder dar certo. Não é que isso não vai funcionar mais, mas eu não apostaria todas as minhas fichas mais nisso. A gente não vai apostar todas as fichas apenas nesse tipo de formatação de criação. Por quê? A Meta passa a identificar isso como um mesmo anúncio. Você tem elementos ali audiovisuais e de estrutura de texto que são muito parecidos com um outro anúncio, e isso vai punir o desempenho desses anúncios futuros e até mesmo do anúncio anterior que estava vencendo. Então, você testar formatos diferentes de anúncio vai ser algo fundamental. Vai ficar mais difícil você produzir anúncios em escala, mesmo com IA, dependendo do tipo de
de vídeo que você faz, para onde você faz, tamanho do vídeo, fica inviável você criar tudo com IA, porque vai subir muito custo. Então, realmente, a criatividade nesse momento vai ser fundamental para você poder fazer cada vez melhores anúncios, ainda que não sejam com o mesmo volume que tinha antes. Mas você dissecar a palavra-chave, você vai ver qual formato que deu certo. Tá, Adriano, você falou agora que o formato não pode ficar repetindo. Não, eu disse que não pode ficar repetindo aquele mesmo anúncio, fazendo várias duplicadas dele com pequenas alterações. Mas um formato que foi validado, você deve repeti-lo. Mas você vai repeti-lo com as palavras-chave que eu comentei e o ângulo criativo. E esse é o ponto principal desse vídeo. Se você chegou até aqui e pode gravar uma coisa apenas, é isso, o ângulo criativo. Quando você pega, antes a gente testava qual criativo estava dando performance, qual anúncio estava performando melhor. Agora você vai testar qual ângulo criativo que está chamando mais a atenção das pessoas. Então, ao invés de você pegar uma peça que é a campeã, igual o pessoal disse, você vai pegar um ângulo criativo. Ou seja, qual que é a tese que eu estou utilizando dentro do benefício que eu quero entregar ou dentro da dor que eu quero resolver, que está chamando mais a atenção das pessoas e em qual formato que isso está aparecendo para elas com mais qualidade. Tangibilizando isso para você. Vamos supor que você venda um produto de emagrecimento. A tese é que o seu ângulo criativo, no caso, é que a pessoa está com sobrepeso porque ela, não apenas porque ela tem uma compulsão alimentar, mas porque essa compulsão foi originada graças a um trauma que ela sofreu na infância ou na adolescência. O ângulo criativo. Você está acima do peso hoje, não apenas porque você fica comendo demais. Você come em excesso para suprir uma necessidade emocional que teve uma raiz lá na sua infância. Você apresenta isso com vários copos diferentes, com palavras-chave específicas que ajudam na sua operação e com vários formatos diferentes. Quando você achar um ângulo que escale para você, faça vários formatos. Quando você achar um formato que é muito vencedor, que ele repete bons resultados, você testa vários novos ângulos em cima dele e com vários formatos diferentes. E aí vai depender da criatividade do seu time desenvolver. É isso. Um último ponto. Primeiro você testar formatos que sejam mais longos para públicos mais frios, afinal de contas eles precisam de um contato maior com você, entender sobre o que você está falando, o que você está vendendo, e formatos que sejam mais curtos, mais rápidos para o público quente, incluindo e parem de desprezar os formatos estáticos. Únicas, carrosséis só de imagem, carrossel de vídeo e imagem. Não desperdice isso, porque isso acaba trazendo pelo menos um pouco mais de inteligência para a sua campanha. Ainda que você não tenha conversão, você pode validar o envolvimento que as pessoas tiveram com aquele anúncio. Se ele teve envolvimento, basta você achar um formato que aquela mensagem seja mais impactante, porque, como eu disse lá no início, as análises agora são multifatoriais, considerando também o comportamento do usuário, estado emocional dele e a mensagem que está sendo passada, além de como essa mensagem está sendo passada. Não sou dono da verdade, não estou dizendo que isso é 100% garantido, mas pelo menos os resultados iniciais que a gente está colhendo são em cima dessa aposta e, bem, pelo menos isso te dá um norte de como você pode encarar essa nova realidade da Meta com todo esse sistema novo dela e, enfim, é isso. Sucesso. Espero que você tenha gostado, mas se você ainda precisa de ajuda ou a sua equipe precisa de ajuda para poder saber como criar melhores ângulos criativos, mais opções de formato, fora dessas coisas tradicionais que a gente sempre vê por aí, de formato podcast, de caixa de perguntas, etc., eu estou deixando uma lista de espera no link da minha bio para o meu treinamento de criação de ângulos ou, como eu gosto de dizer, da arquitetura dos novos anúncios que a gente vai ter que precisar se desdobrar por aí para poder aprender a fazer. Se você tem interesse nisso, se você acha que vai ser interessante para o seu time, deixa o nome lá na lista de espera, você vai ser o primeiro a ser avisado de uma solução que eu vou colocar em breve no mercado para poder atender justamente isso. Valeu, um abraço.